falar do Corinthians agora, PVC? Samir tá por aí? Ah, Samir tá por aí para entrar com a gente, PVC. Agora, aí, ó, já estamos em companhia com o cafezinho, com o nosso rei do cafezinho. Você sabe que o dia que ele veio aqui, eu praticamente quebrei os equipamentos dele para fazer café, né, PVC? Foi um desastre. Passei uma vergonha danada, mas depois a gente restabeleceu. Passei uma vergonha, mas depois ficou tudo bem. Samir, meu amigo, boa tarde para você. Vamos falar desse Corinthians, que a gente está aqui, né, no clima de seleção brasileira, no clima de Mundial de Clubes, mas tem Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Vocês estão esquecendo? Quinta-feira tem Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, quase toda completa, tirando os times que estão envolvidos aí no Mundial de Clubes, esses não vão participar. Mas olha quanto jogo tem na quinta. Ah, eu gosto quando tem Brasileirão, hein? Eu sinto falta. Bem no Dia dos Namorados, hein, gente? Vocês se programem aí para um encontro com date, a hora que der, para acompanhar seu time. Quinta-feira, 7 da noite, tem Bragantino e Bahia. 7h30, Fortaleza e Santos. E 9h30 da noite, o Galo recebe o Inter. Às 7, Vitória e Cruzeiro. Às 8, Grêmio e Corinthians. E aí, também às 9h30, São Paulo e Vasco. Então vamos falar do Coringão, porque Samir Carvalho está aqui com a gente. Samir, jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, não é um jogo fácil. O Corinthians que não vem bem, né? 11º lugar aí no Campeonato Brasileiro. Sem falar de algumas frustrações recentes, né? Como a queda aí na Sul-Americana, enfim. Como é que chega o Corinthians para esta partida? E é hora de tentar dar uma resposta ou deixar esta primeira metade do ano aí um pouco mais, deixar o torcedor um pouco mais animado antes da pausa para o Super Mundial? Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, quem nos acompanha no De Primeira. Realmente, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro feliz ano passado diante do Grêmio lá, né? Lá em Porto Alegre. O Memphis fez gol de bicicleta. Só que dessa vez a perspectiva, a esperança não é tão grande assim. Porque dos 8 jogadores convocados, por exemplo, Luísa, acho que só 2 vão estar em campo na quinta-feira. De todos convocados, né? O Corinthians teve aí diversos atletas, começando pelo Hugo Souza. E esses 2 que eu estou citando, deve ser o Hugo Souza e o Romero. Esses acho que vão estar em campo, devem jogar, atuam, né, nesta terça-feira, mas enfim, o Hugo Souza no Brasil, o Romero também no Paraguai, então fica mais perto, né, deles estarem atuando em questão de logística, né? O Hugo Souza nem se fala e também não deve jogar a partida pela seleção brasileira. O José Martínez pode estar à disposição, há uma esperança porque o jogo da Venezuela vai ocorrer no Uruguai, então pertinho ali de Porto Alegre, né? Claro, não é tão perto assim, mas a logística já favorece, então o José Martínez poderia ir direto do Uruguai para Porto Alegre, onde o Corinthians vai enfrentar o Grêmio na quinta-feira. Os outros são situações mais difíceis, o André Carrídio, enfim, outros jogadores aí que que foram convocados e não vão poder atuar. A maior complicação é o Memphis, né? Porque tem essa logística vindo da Europa, né? Defende a seleção holandesa também nesta terça-feira. Da outra vez ele conseguiu jogar, mas o último jogo da Holanda foi no domingo, agora na terça. Então talvez não dê tempo também dele chegar para defender o Corinthians lá em Porto Alegre. Então dos 8 jogadores que o Corinthians tem aí para convocados, talvez só esses 2 que eu citei vão estar à disposição. Então o Corinthians com muitos desfalques, viu, Luísa, para essa partida contra o Grêmio. Vamos recapitular aqui. Samir, vamos lá. Hugo Souza e Romero, né? Estão aí jogando em casa mesmo, na Neoquímica Arena, então tudo certo. E o Hugo, né, nem deve atuar, a tendência é essa. Temos Carrilho e Félix Torres, porque Peru e Equador jogam. A tendência é que esses 2 estejam? Sim, certo? A tendência é que o Carrillo e o Félix Torres, né, não consigam, né? Consigam, tá. Porque o jogo é no Equador e o Carrillo já não atuou a primeira partida pelo Peru e está com aquele probleminha, né, muscular. Eu duvido muito que ele vá atuar no Equador e chegue a tempo, em condição para jogar e defender o Corinthians na quinta-feira. Então, recapitulando, o Hugo Souza deve jogar, né, esse tranquilo, o Romero também, por ser no Paraguai, tranquilo, o José Martínez, a esperança, né, por jogar no Uruguai, defender a seleção da Venezuela no Uruguai nesta terça-feira, o Carrillo e o Félix Torres, que jogam no Equador,
complicou um pouco. E o Memphis, que defende a seleção holandesa, né, talvez a situação aí é mais complicada, já que nós estamos falando de Europa, fica um pouco mais difícil. E o Bidon e o Felipe Longo, eu falei 8 também porque tem o Felipe Longo, né? Talvez no Felipe Longo eu dei uma forçadinha porque hoje é o terceiro goleiro do Corinthians. Mas são 8 convocados, isso é verdade, não é forçada porque são 8 convocados. Mas o Felipe Longo nem é desfalque. Mas o Bidon vai ser desfalque também, viu, Luísa? Beleza. Agora, Samir, quero falar do mercado da bola, hein? Como é que tá esse mercadão da bola aí do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians ele quer trazer reforços, né? Ele pensa em se reforçar nessa janela, atendendo a pedidos de Dorival Júnior. Mas não dá para fazer uma gastança danada, até porque não tá podendo, né? O bolso não tá permitindo, o Pix não tá caindo com tanta tranquilidade assim. Mas Fabinho Soldado chegou a dizer, busca um ponta, um jogador de velocidade que atue pelos lados. De fato, é uma carência, né, desse time do Corinthians, falta um pouco de repertório, né? O Corinthians tem jogadores técnicos ali no meio de campo que sabem tocar a bola, né, sabem rodar, circular o jogo, mas quando precisa impor uma velocidade maior, o time sofre bastante, né? Falta uma versatilidade, repertório aí para esse time. Um ponta, ele é uma necessidade, é uma prioridade. E já juntando com isso, Samir, lateral direito do Vélez foi oferecido ao Corinthians. Como que está isso? Joaquim Garcia, do Vélez Sarsfield, foi oferecido. Como é que está essa janela do Corinthians? Sim, as duas coisas, né, Luísa? Realmente a prioridade é contratar um ponta, um jogador de beirada que não é difícil você achar no mercado hoje, né? Um jogador driblador que quebra as linhas, que vai para a linha de fundo. O Corinthians não tem nenhum jogador com esse perfil no elenco. Esperava-se que o Thales, né, fosse esse jogador, mas ele não é. Toda bola que ele pega, ele costuma mais fazer a jogada por dentro, enfim, né, ele não vai para o drible, ele não vai para a linha de fundo no 1 contra 1. Então o Corinthians não tem esse jogador e o Dorival tem atuado no 4-1-4-1, algumas vezes no 4-4-2, mas 90% dos jogos, né, que ele comandou o Corinthians, o Dorival Júnior, no 4-1-4-1. Então ele quer jogadores de velocidade pelos lados. Tanto que ele já testou o Thales, o Coronado, na segunda linha já testou até o Bidon. Ele tem colocado diversos jogadores ali, nenhum tem velocidade para jogar no setor. Então é uma prioridade, mas o Corinthians está com dificuldades. Por exemplo, tem empresários que vão oferecer jogadores ao Corinthians de outra posição, e às vezes eles nos contam que o Fabinho Soldado, a diretoria, fala, e ponta, você tem algum ponto? Você trabalha representa algum jogador de beirada? Porque o Corinthians está, sim, com dificuldades. Um jogador que o Corinthians está até monitorando com esse perfil é o Elinho, né, que está no Toluca do México e atuou, né, o melhor momento dele foi no Red Bull Bragantino aqui no Brasil. O jogador tem esse perfil, só que é um atleta, por exemplo, que a gente está procurando um jogador com o perfil dele, ele agrada, ele está na lista de reforços, só que não é aquele atleta que está livre no mercado. Então, o Corinthians está priorizando um ponta e que ainda esteja livre no mercado. E aí as opções vão diminuindo mais ainda, né, Luísa? Porque você quer um ponta, que já é difícil hoje em dia, um jogador com esse perfil e que esteja livre no mercado para você não gastar com direitos econômicos e só com salário. Sobre o lateral, foi oferecido, né, o Joaquim Garcia, jogador de 23 anos, do Vélez Sarsfield. Ele é um atleta de seleção olímpica argentina, sofreu uma lesão, uma fratura no tornozelo no início desse ano, passou por cirurgia, está recuperado, perdeu até espaço, era titular do Vélez, mas perdeu espaço por conta dessa cirurgia, mas está querendo, né, retomar a posição lá no Vélez ou jogar em algum outro clube. Até por isso, né, o Vélez aceita emprestar o Joaquim Garcia, que são de compra. A questão é que o Igor Vinícius também foi oferecido ao Corinthians e tem um lobby aí, tem ao seu favor o Dorival Júnior, que trabalhou com ele no São Paulo, apesar dele não ter sido titular, né, no São Paulo com o Dorival. Então, hoje, né, o Corinthians trabalha aí com a reserva do Mateuzinho, ou algum jogador que venha até ganhar a posição do Mateuzinho, e esse ponta como prioridades. Mas o Corinthians ainda quer um zagueiro, um meia, né, porque existe a possibilidade até do Garro receber proposta no meio do ano, e se o Yuri Alberto for embora, também um centroavante. Só que, por enquanto, nada avançado. O Corinthians, por exemplo, nessa janela que abriu aí, nessa janela extra, né, o Corinthians não contratou ninguém que se encerra hoje, mas está trabalhando para o meio do ano, Luísa. Ô Samir, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, né? Mês que vem, né? Já estamos no meio do ano. Samir, uma pergunta sutil, assim, digamos, singela.
O Corinthians hoje entende que o Mateuzinho é o lateral direito titular. Não entende, o PVC. É bom a gente lembrar que o Mateuzinho não foi titular com o Dorival no Flamengo e que o Dorival Júnior, em alguns momentos já, né, comandando o Corinthians, optou pelo Félix Torres, que é criticado como zagueiro, jogando como lateral. Porque não dá para imaginar que o Mateuzinho foi poupado várias vezes, porque não é um atleta acima dos 30 anos, enfim. Então, assim, hoje o perfil de lateral direito que o Corinthians pretende é um lateral que faça sombra para o Mateuzinho. Na verdade, PVC, Luiz e amigos, né, amigas que nos acompanham, a lateral direita foi muito mal administrada no Corinthians, porque o Corinthians renovou com o Fagner em 2024 por 2 anos, depois emprestou para o Cruzeiro, pagando 500 mil por mês para ele jogar no Cruzeiro. Depois o Corinthians renova com o Léo Maná, que é o reserva, não esperou o Campeonato Paulista, não esperou testar o garoto. O Léo Maná, o contrato dele só terminava no fim do Paulista do ano que vem, de 2026. O Corinthians antecipou uma renovação para 5 anos do Léo Maná. Então errou com o Fagner, errou com o Léo Maná, pagou 5 milhões de dólares no Mateuzinho e agora busca um lateral para fazer sombra pro Mateuzinho, porque entende que não tem um reserva do Mateuzinho e o Mateuzinho também é um jogador que é muito inconstante, né, PVC? Não, esse planejamento da lateral direita eu acho uma loucura, né? Você renovar com o Fagner, empresta o Fagner e paga ainda metade do salário, 500 mil reais por mês, é uma doideira. E aí você não confia no seu reserva, que é o Léo Maná, e não tem ninguém para substituir o Mateuzinho, aí você coloca o seu zagueiro mais criticado, porque a torcida ali pede a cabeça do zagueiro o tempo todo, você coloca ele na lateral. E agora o que faz? Tenta contratar um lateral. PVC, esses alvos do Corinthians, você está olhando reflexivo para o Samir? Ele está te olhando, Samir, está refletindo ali. Eu quero saber o que está passando na cabeça de Paulo Vinícius Coelho nesse momento. E também não é minha, pega leve comigo. Ele está olhando. O que passa na sua cabeça, nesse cérebro brilhante, hein, PVC, nesse momento? Não, é entendimento de que o Corinthians não tem o time ainda. Porque está buscando um monte de gente. Está buscando um monte de gente para tentar retalhar o que está errado. Só que com um presidente que acabou de chegar para tentar estabilizar, aí tem outro presidente. Que presidente? Qual é o presidente? Quem é o presidente? O que quer estabilizar. Não, o que quer estabilizar. Tem um presidente que quer estabilizar e tem um presidente que quer melar. Mas também não está estável. Mesmo o que quer estabilizar não está estável. Não é isso? Por isso tem o presidente que quer estabilizar e o presidente que quer melar. Sim. Tá difícil, tá uma guerra, né? Exatamente, ainda não está estabilizado. E a lateral esquerda também é um problema, porque tem 4 laterais esquerdos, né? E o Palácios, que é o 4º reserva, ganha 600 mil por mês. O negócio não tá legal em relação a laterais no Corinthians não, viu, PVC? Porque o próprio Anchileri caiu de produção, né? E hoje já não é unanimidade. Tem torcedor pedindo o Bidu como titular. Então, as 2 laterais do Corinthians estão vivendo um momento de crise, né, se podemos dizer assim. E aí a gente está falando de um ponto também, da necessidade de ter um jogador com essa característica, porque quando você precisa acelerar o jogo, o Corinthians tem muita dificuldade. E aí, PVC, nessa sua reflexão aí, eu tentando entrar na sua cabeça, o que parece? Que Dorival Júnior chegou, não fez um diagnóstico porque ele é médico, mas vamos usar essa palavra, Sim. Fez um diagnóstico e encontrou problemas nesse elenco, na formação desse elenco. O que você acha que da sua cabeça para dele, o que Dorival Júnior está achando desse elenco? O elenco do Corinthians não é ruim, ele é desequilibrado. Ele está achando exatamente isso, ele é desequilibrado. Você tem um lateral direito que não é o ideal, mas que é titular, que é o Mateuzinho. Você tem um lateral esquerdo que eu acho que o Angelelli caiu de produção pela questão física, não é pela questão técnica. Ele é um lateral que pode ser titular do Corinthians se ele tiver em condição física ideal. Você tem um zagueiro como o André Ramalho, que no ano passado encantava todo mundo e que parou de encantar. O Félix Torres não é titular mais da seleção do Equador, nem do Corinthians. Mas você tem uma zaga que não é o problema do Corinthians é a montagem da equipe. Não é a falta de jogadores. Mas ele é um elenco desequilibrado. Não é a qualidade dos jogadores, né? Diretamente falando. Não, você tem um elenco que tem o Carrilho jogando bem. O Carrilho não jogou mal nenhuma vez. O Ranieri não é um volante extraordinário, mas é um bom volante. O problema do Corinthians é estruturar o time. O time que você pensar, o Yuri é bom, o Memphis é bom. Aí você pode questionar os valores, se valia a pena ou não contratar o Memphis. Mas
é um bom jogador. Você tem o Yuri, o Garro, né? Foi o cérebro do time por Precisa muito voltar tempo, a jogar. até, né, sofrer com essa lesão grave, com problemas físicos, precisa voltar a jogar. Mas individualmente o Corinthians tem boas peças, né? Sim. Mas às vezes juntando não dá se ter um bom goleiro, não dá essa liga. Talvez os zagueiros são mais questionáveis. Não, são mais questionáveis. Você pode contratar outros zagueiros, mas o que o Corinthians contratou de zagueiro do ano passado para cá? Você contratou o Félix Torres no ano passado, o André Ramalho no ano passado, o Kaká no ano passado, você vai passar o Gustavo Henrique no ano passado, você vai passar o resto da vida contratando. Isso aqui é muito louco, né? Porque você fala, a gente está aqui sempre discutindo o mercado. E você está sempre discutindo o mercado, você contrata e não monta time. Deixa eu... E pagou caro, né, PVC, porque o Félix Torres foram 6,5 milhões de dólares e o Kaká 4 milhões de euros, né? O Corinthians pagou pelo Gustavo também. O André já estava livre no mercado, foram luvas de salário. Pagou caro ainda, uma zaga que hoje o Corinthians procura zagueiros no mercado e gastou bastante. Samir, o Félix Torres é uma coisa incrível, porque assim, o Félix Torres ele não é mau zagueiro. Pelo menos o histórico dele não é. É verdade que hoje o Equador está jogando com o Ordonhes, de lateral direito defensivo, com o Pátio e com o Ricapié. E o Félix Torres fica na reserva, foi assim no jogo contra o Brasil. Mas o Félix Torres tem 2 jogadores que jogam no futebol brasileiro, 3. Com o Memphis são 3. Antes do Memphis chegar no ano passado eram 2. São Rocher, Félix Torres e Memphis. São os únicos 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro que jogaram como titulares 3 partidas da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo. O Félix Torres jogou todas as 3 partidas do Equador na Copa do Mundo como titular, o Rocher jogou as 3 partidas do Equador como titular e o Memphis jogou 4 das 5 partidas da Holanda como titular. O Ener Valencia, que jogou a Copa do Mundo, jogou 2 como titular e na terceira ele estava suspenso. Então, o De Arrascaeta jogou 1 como titular e 2 vindo do banco de reservas. Um jogador que é titular de 3 jogos de Copa do Mundo, 2 anos e meio atrás, ele não pode ser ruim. Ele pode ter sido contratado no momento de avaliação equivocada do que ele estava fazendo naquele momento. Mas ele tem uma estrutura de equipe que não está beneficiando o Félix Torres. Nem o André Ramalho, nem o Kaká, nem o Gustavo Henrique. Porque quando joga o Gustavo Henrique, você quer o Kaká. Quando joga o Kaká, você quer o Félix Torres. Quando joga o Félix Torres, você quer o André Ramalho. Quando joga o André Ramalho, você quer o Kaká. É o que eu falo, né? O melhor zagueiro do Corinthians é sempre o que vem do banco, né? E aí vai trocando e o problema não se resolve. A galera no chat participando por aqui. Wellington Malkner. O PVC estupefato com os maus negócios que o Corinthians fez. Não, são maus negócios, mas mau negócio é quando você contrata e não monta time. E o Rafael por aqui, o Gabriel diz, o Corinthians não paga ninguém e o Rafael fala, 5 anos de renovação para o Maná que nunca teve confiança de ninguém. Caraca, tudo no Corinthians cheira a arroz queimado. E falando no planejamento, Samir, para a gente finalizar, tem a questão do Giovani também, né? O Giovani é um atacante que agora está em fim de contrato aí, que reflete mais uma movimentação nessa janela do Corinthians, mas agora é de saída. Eles entraram em acordo para romper o contrato que até o que venceria no mês que vem. Então já estava no fim, mas anteciparam isso. Ele já tinha gerado polêmica no ano passado, quando foi sacado do grupo, ainda na gestão do Ramon Dias, depois de ele não aceitar uma renovação de contrato, depois voltou a ser utilizado, ninguém entendeu muito bem como é que ficou essa situação, mas fato é que foi outra questão mal gerida, né? E que agora sim o jogador vai embora, Samir. Exatamente. Você definiu bem, Luísa. Foi muito... A questão do Giovani também foi mal administrada, porque quando emperrou a renovação contratual dele, o Ramon vai a público e diz o seguinte, se não renovar, não vai jogar. Isso aí pegou até mal, né? Tinha gente no Corinthians com medo de até processo, né? Porque foi tipo uma ameaça ali na coletiva. E aí o jogador ficou 1 ano de férias. Essa é a verdade, ele ficou 10 meses sem jogar. O Giovani, para ele, simplesmente não atuou. Agora, o Corinthians liberou um pouco antes, ele já não faz mais parte ali do grupo, dos treinamentos com o Dorival. O contrato dele termina no dia 31 de julho, né, desse ano, e está liberado. E você falou, ninguém entendeu por que ele foi utilizado no Paulista, não tinha ninguém, o Ramon teve que
colocar o Giovani. O curioso, né? Foi naquele jogo contra o Novo Horizontino, ele entra e dá o passe, né, do gol, né, da vitória do Corinthians. Ele dá assistência, né, da vitória, né? Eu já nem lembro se é assistência mesmo, né? Se tratando do PVC, eu tô tentando lembrar como é que foi. Mas ele Ai, PVC aluga um triplex em nossas mentes. O PVC deixa a gente louco, agora eu já não sei mais o que é assistência, entendeu? Assistência é o passe que permite a finalização. Que cria a condição de finalizar. Esse é o conceito PVCístico. No meu conceito, deu passe, já é assistência, viu? Tipo, o Hugo deu passe pro Félix Torres e assistência desse ano. O PVC a grande assistência foi o passe do Memphis pro Yuri no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Não é assistência. Não, foi o gol do título, né? Bom, pra mim não é. Por quê? Por que não é? Esse não foi? Pra mim não foi. Por quê? O Memphis dá o passe. O Yuri leva... Você explica? Eu vou pedir... Vou ficar com a plaquinha. Deixa o like, vai, PVC. A gente consegue mostrar esse gol? Não dá, né? Não sei se vai dar tempo, vai. O Memphis toca a bola pro Yuri. O Yuri ganha do Mikael em direção à linha de fundo. O Mikael protege o pé direito. O Yuri corta para trás. Tira o Mikael. E aí finaliza. Pô, quem criou a condição... 2 toques na bola só. Tudo bem, mas quem criou a condição de finalização foi o toque do Yuri para ele mesmo, não foi o toque do Memphis. É uma discussão sem fim essa, viu, Samir? Mas... É verdade. Não, e o PVC, então, deve odiar a pré-assistência que inventaram também, né? Eu já vi muita gente falar, ele deu a pré-assistência. Ó, parece que acharam o gol. Vocês acharam o gol? O PVC adora. Olha lá, vamos ver o gol. Cadê? Olha lá, Samir. Mas tá no ponto? 1 segundo. Passou 1 segundo. Enquanto isso, eu pedi likes, hein, gente? Ó, deixem o like aqui pra gente, de primeira de hoje. Hoje só no YouTube, hein? Ficamos só meia hora na TV, o resto no YouTube. Então, ó, temos aí mais uns minutinhos, uns 10 minutos de programa. Deixem o like aqui pra gente. Se inscrevam no canal do All Sport. Gente, fala aí no chat. Olha lá, vem Yuri. É assistência ou não é? Tocou pro fundo. Cortou. 2, 3, 4. Ele deu o 4 toques na bola. O que cria a condição da finalização é o Yuri pra ele mesmo. Tô errado. O passe foi lindo demais. Né? O passe foi lindo, só não é assistência. Quanto valeu essa assistência? Deve ter... Como diria um amigo meu, uns 5 conto. Não era 1 milhão e pouco? O que foi? Vai ter que trocar. Não, se... É 1 milhão, acho que foi 1 milhão e pouco, dá 1 milhão e meio, né, PVC? 1 milhão e meio na soma da... Ia só adiar o dinheiro. Samir, é uma discussão sem fim, meu amigo. Vou me despedir de você. Obrigada, viu, pelas informações. Lá, tá vendo de novo. Lindo toque. Vem, Yuri. 1 toque na bola, 2, 3... 3... A verdade é que o PVC já jogou uma seta na nossa cabeça. Quando ele toca para trás, já não é mais assistência. Ó, o pessoal tá comentando aqui, hein? O Cláudio Aires, assistência a si mesmo. E deu risada. E o João Marcos, isso não foi assistência. Claro que não foi assistência. Aí, ó, o pessoal tá concordando com o PVC. Não, tudo bem, isso é assistência. Essa foi. Aquela foi, essa aqui não, ó. O Yuri domina, faz o drible, toca na bola, toca de novo, volta para trás. Se ele não volta para trás, até aceito. Se ele toca na bola e bate de pé esquerdo e faz o gol, assistência. Quando ele dá o drible para trás, quem criou a condição de finalizar foi o próprio Yuri. Se fosse só um corte e o chute, você daria assistência para PVC? Se ele dá um come aqui e bate de pé direito, eu daria assistência. Mas da maneira como ele corta... Ó, o Rafael, assistência sim, PVC. Deixa eles gastarem cada vez mais. Bom, é isso. Já vimos o lance. Samir, beijo pra você, meu querido. Obrigada pelas informações. Eu ia pagar do mesmo jeito, só ia atrasar o jogo. Valeu, Samir.